Olá, meu nome é Alexander Neves, sou membro do grupo de computação competitiva do Cefet-MG e na videoaula de hoje nós falaremos sobre o problema 1192, o Counting Rooms ou contagem de salas do CSS. Bem, a videoaula de hoje está estruturada nesses seguintes tópicos, que é o problema propriamente dito, as restrições e o exemplo que são passados no CSS, a modelagem que a gente vai usar, que no caso é a modelagem em grafos, a técnica que a gente vai usar, o algoritmo propriamente dito e alguns problemas relacionados a esse. Bem, e qual que é esse problema de counting rooms? A gente vai receber um mapa de um edifício e a tarefa é contar o número de salas. Então a gente vai receber um mapa de n por m quadrados e cada um desses quadrados ou é um chão ou é uma parede. A ideia é uma sequência de chãos, por assim dizer, define um quarto que são limitados por paredes. E para definir esse quarto, a gente pode andar a partir de um chão para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Então a gente vai receber na primeira linha os inteiros n e m, são as dimensões dessa matriz, desse mapa. E as próximas n linhas a gente vai ter m caracteres, e se for ponto é chão, e se for hashtag é uma parede. A ideia é mostrar a quantidade de salas que a gente tem nesse mapa. Bem, e o problema apresenta para a gente essas restrições para n e para m, e o total de células também. Eu vou focar um pouco mais aqui no exemplo, que no caso a gente tem as dimensões 5 por 8, Então até mesmo pela estrutura que é passada para a gente na entrada, a gente consegue ter uma ideia desse mapa, Ou seja, a gente tem aquelas sequências de pontos ali que correspondem a um quarto. Então, nesse caso, a gente poderia contar 3 quartos ali, considerando que a gente pode andar para a esquerda, direita, cima e para baixo. Tanto que o output ali, a saída é 3. E qual que é a ideia aqui? A gente pode modelar esse problema de acordo com o grafo. Então, cada célula que corresponde a um chão é um vértice, e se esses vértices vão ter aresta ou não é baseado se são células vizinhas, E também são pontos, que essa vizinhança é definida por aquela ideia de como se deslocar, acima para baixo, para esquerda para direita. E esse problema é basicamente uma contagem de componentes fortemente conexos. Um jeito bem intuitivo e bem razoável de resolver esse problema é usando o DFS, a busca em profundidade. Então a gente procura uma célula de chão e não visitada. No caso aqui, eu vou até marcar com outro caractere, eu vou trocar o ponto por x no código, enfim. A ideia é, se a gente achar um chão, a gente vai incrementar a quantidade de salas que a gente achou, ou seja, a gente achou uma sala nova, a gente vai criar uma busca em profundidade a partir desse chão. E a ideia dessa busca em profundidade é justamente sair alastrando toda a busca para marcar todos esses chãos como visitados, mas somando apenas uma vez, ou seja, contando só como um quarto. Então qual que é a ideia? Por exemplo, naquele caso amarelo ali, a gente consegue ver que a gente dispararia DFS para ele se alastraria, não conseguiria alastrar mais para os outros lugares que não tem ponto, que estão presos pela hashtag, e a gente somaria um quarto apenas. Mesma coisa para o roxo, mesma coisa para o azul ciano. Aqui, por exemplo, eu vou pegar as dimensões da matriz, a primeira linha que ele passa na entrada. Aqui no caso, eu estou criando aquele grafo que a gente quer modelar. Ele vai ter n linhas e m colunas. Isso aqui corresponde para a gente àquele mapa que a gente vai receber na entrada. E esse trecho de código aqui vai ser responsável por pegar da entrada e colocar na posição adequada qual célula que ele está recebendo, se é chão ou se é parede. Bem, com o grafo modelado em mãos, a gente já pode pensar na resposta, que no caso seria a quantidade de salas. Inicializar como zero, que a gente não computou nada ainda. Ou seja, a ideia é percorrer esse grafo, e se ele achar um chão, ele vai ter que inicializar uma busca em profundidade para ele. Então, nesse trecho de código aqui, a gente vai ter que fazer uma pergunta. Se o grafo na posição I e J for chão, então aqui a gente incrementa a nossa quantidade de salas, e a gente tem que fazer uma DFS aqui. No caso, eu vou implementar essa função que faz a DFS agora. Então, no caso, para a nossa função de DFS aqui, o que vai ser importante para a gente, no caso, vai ser receber o grafo por referência, e como eu falei antes, eu vou trocar o chão que já foi visitado por outro caractere, no caso eu vou colocar um x aqui. NM são as proporções da matriz, e x e y é a posição atual que a gente vai passar, no caso daquele for na main. Aqui, para facilitar um pouco a construção do código, eu vou criar dois vetores. Qual que é a ideia desses dois vetores? A ideia é, pensa que a gente vai analisar todos esses ao mesmo tempo. Então, se a gente for usar um for aqui, a gente vai usar dx na posição i e dy na posição i. A gente vai avaliar os dois ao mesmo tempo. Então a ideia é, qual que é o deslocamento que eu posso ter na horizontal? Eu posso ir para a esquerda, que é esse menos 1, e para a direita. No caso, eu não posso andar com y, ou seja, mexer na altura se for para a esquerda ou para a direita, uma restrição do problema. E o y seria exatamente a mesma ideia. Se for mexer na parte horizontal, no eixo x, eu não posso mexer na altura.
Mas se for olhar na altura, eu posso descer um quadrado ou subir um quadrado. Essa é a ideia desses dois vetores. Uma coisa muito importante também é você ver se está dentro dos limites, né, definidos pela matriz. Ou seja, se o x for negativo, se passar do tamanho da matriz, ou se o elemento que você está olhando agora não é um chão, retorna e não faz nada. Bem, se ele passa desse ponto do código, quer dizer que ele é uma posição válida e que é chão. No caso aqui, eu vou marcar com X maiúsculo, eu poderia marcar com parede, também não faria nenhuma diferença, né, que seria o hashtag. Aqui, por convenção, eu estou colocando um X maiúsculo mesmo para apontar que eu visitei esse chão. Aqui, eu vou fazer um for de 0 até 4, né, que no caso vai percorrer os vetores dx e dy, gerando essas possibilidades no grafo, e vou fazer a chamada recursiva para busca em profundidade. Ou seja, aqui eu estou chamando a mesma DFS, com o mesmo grafo, as mesmas proporções, mas eu vou mudar a posição atual dele. No caso, eu vou somar com o dx na posição i e com y na posição i. Lembrando, eles não são alterados ao mesmo tempo, né? Por isso que aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 0, pelas restrições do próprio problema. Bem, aqui na main só falta a gente resolver a chamada para essa função DFS, passando o grafo as proporções e a posição atual dele, IJ. No final de tudo, é só dar um cout nessa quantidade de salas que é a nossa resposta. No caso aqui, antes de mandar para o CSS para fazer o teste, vou colocar aquele caso de teste que eu falei anteriormente, né? Que é esse aqui, tem que dar 3. No caso deu 3. Então, para esse caso de teste, pelo menos, nosso código funcionou bem. Bem, aqui no CSS eu vou fazer o submit do código. Então, no caso aqui, eu vou enviar a submissão do código que a gente fez aqui, C++. Nosso código foi testado e foi aceito. Existem alguns problemas que são bem parecidos com esse, que levam em conta essa modelagem de grafos, contagem de componentes fortemente conexos. No caso do CSS, a gente tem o Labyrinth, Building Roads, Monsters, e a gente também tem o LeetCode 200, que é um problema bem parecido com esse que a gente acabou de fazer. Bem, muito obrigado pela atenção, peço que vocês deixem um like aqui no vídeo no YouTube, sigam o GCC no Instagram, e se vocês fariam o código de um jeito diferente, se vocês usam alguma outra linguagem de programação, peço que por favor comentem aqui embaixo. E, além disso, gostaria de fazer um agradecimento especial para o André e para o Andrei, coordenadores do GCC. Muito obrigado.